Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode o que vier. Faz um Fernando. tempão, hein? Tá feia a coisa, hein? Fazia um tempão, mas agora estamos de volta aí. Imagina agora que tá chegando o Natal e que você não vem mesmo. Agora, meu amigo, agora não. A gente vai ter que fazer essa agenda funcionar. Bicho, vocês perguntaram, você é um cara gentil? Não, você é um cara gentil. Sou um cara gentil? Então, agora eu espero que peraí. você seja gentil comigo, Marcão. Peraí, vamos lá. Você tá no trem, por exemplo. Você tá lá no trem. Certo. Aparece uma senhora com Senhora. uma sacola ali na sua frente. O que você faz? Levanto. Faço questão de levantar. Mas isso é educação ou é gentileza? Não sei. Ou é obrigação da lei, não sei. E se ela fala, não, tô bem, eu vou descer logo, não quero sentar. Quero sentar. Daí eu volto a dormir. Não. Aí você. O que você pode fazer? Fala, posso segurar sua sacola? Ah, é. Olha aí, ó. Começa outra Aí já situações. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Também? Também. Depende. Depende. Mas É educação ou é gentileza? pra essas e outras perguntas, tem um cara fera hoje aqui. Sensacional. Só Não. nesses 5 minutos que ele teve antes aí, Já tava dando aula. já né? tava dando aula. E a régua do podcast tá como? Tá sempre subindo, tá explodindo. Você tá explodindo. Você já conheceu alguém indicado para prêmio Nobel? Jamais. Que isso, cara? Conheceu hoje. Nem pra prêmio da escola, nem pra prêmio escolar. Sim, senhor. Sim. E o cara que vai lá no TED Talks, aquela coisa. Tá. Conhece alguém? Não conheço nada. Quer dizer, Escritor. não conhecia até então, né? Escritor. Escritor. Convidado de escritor, hoje, essas coisas. convidado de hoje, há 25 anos que ele mergulhou nesse universo da gentileza e ele leva esse conteúdo para o meio corporativo e faz palestra no mundo inteiro. E por acaso esse mês, por acaso não, ele está aqui porque esse mês foi o quê? Dia 13 de novembro, Dia Mundial da Gentileza. Olha aí. A gente vai conhecer hoje aqui, gente. Vamos Ó, saber todas as datas. E antes de mais nada, vai seguindo a gente, dá um né? recado lá. Pelo dá um amor de recado. Deus, segue a gente lá. Segue, curte, no Facebook, compartilha. Instagram, YouTube, Boa. pode o que vier. Segue lá, gente. O nome dele é Luiz Thiago, ou o Senhor Gentileza. Senhor Gentileza. Minha gente, Muito tô feliz. bom, cara. Que responsabilidade que vocês já colocam nas minhas costas, né? Cara, a gente tá aqui pra isso, né? Não, eu tô feliz pra caramba de estar aqui. Deixar um abraço pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá ouvindo a gente. E obrigado, Marcão, pelo convite, Fernando, porque para mim é um privilégio muito grande estar aqui para poder falar de gentileza e também desromantizar algumas coisas também em relação à gentileza, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente violenta. E ser gentil o tempo todo é desafiador, não tá fácil não. Então a gente tirar um pouco dessa poesia da gentileza e trazer humanidade para ela, porque somos todos humanos, né? O nosso bate-papo aqui, é sobre isso. A gentileza é sobre isso. A gentileza é a gente se reconhecer humano, a gentileza é a gente saber das nossas limitações e que nem sempre a gente vai querer se levantar no transporte público para quem quer que seja, por mais que seja uma obrigação da gente. Tem dia que a gente não tá com vontade. Mas aí, já que é obrigação, a gente se levanta. Não é gentileza, viu? Já antecipando, não é. Não é. É um dever. É um dever. É um dever. Aí, Obrigado, viu, exatamente. gente? Tô feliz pra caramba de estar aqui. Muito bom, muito bom. Mas, pô, conta um pouquinho, né, pra gente como é que... Né, você estava falando até que chegou a estudar engenharia, depois foi fazer turismo. E aí, como é que você entrou e você falou assim, não, isso aqui é o que eu quero pra mim? Pois é, na verdade, a gentileza, isso foi a troca de caminho, de profissão, de faculdade, na verdade, foi uma consequência já de um desdobramento que vinha da minha infância e adolescência. Eu aprendi lá em casa com a minha mãe, que é minha avó, na verdade, que a mulher que me criou foi a minha avó. Para mim, ela é uma mãe, foi uma mãe. Ela dizia que sonhar é possível e realizar os sonhos também é possível, desde que, primeiro, você se responsabilize pela realização dos seus sonhos e não transfira para ninguém essa responsabilidade. Então essa responsabilidade é nossa, é minha, é pessoal e intransferível. Né? Eu não tenho direito de transferir para um parceiro, para uma parceira, a responsabilidade de realizar algo que eu desejo. Até de fazer sorrir, Fernando. Você pensar assim, a minha felicidade está nas suas mãos. Não está, não. O meu sorriso é minha responsabilidade. Perfeito. Eu não tenho que precisar de você para sorrir. Mas, se você desejar sorrir comigo,
é muito mais legal, porque sorrir acompanhado realmente é muito legal. É mais divertido, inclusive. Ser feliz acompanhado é divertido, né? Traz mais plenitude, a gente não precisa ser feliz sozinho, né? Então, ela dizia isso pra mim. E ela dizia outra coisa, não conte pra ninguém quais são os seus sonhos. Porque o que o outro não sabe não tem o poder de destruir. Então, realize primeiro, quando suas obras forem maiores do que suas palavras, elas falarão por si só. Então, o trabalho da gente, ele é autoproclamável. Eu não preciso postar o meu trabalho. Ele vai falar por si só. Aqui, por exemplo, esse trabalho que vocês fazem no podcast, ele fala por si só. Vocês não precisam se apresentar. Eu sei quem é o Fernando, eu sei quem é o Marcos. Eu sei quem vocês são, eu sei o que há por dentro de vocês, porque dois seres humanos que estão dispostos a abrir um canal para poder falar de gentileza, tem muita coisa boa aí, então o trabalho fala por si só. Então não proclamar. Então eu aprendi a me responsabilizar pelos meus sonhos e pelos BOs das minhas decisões. Né? Porque nem sempre se responsabilizar pela sua vida significa que você acertará o tempo todo. Né? Então, assim, nunca preferi atalhos, sempre preferi o processo, os caminhos mais longos, porque o que faz o caminho é caminhar, né? E decidi trocar de faculdade de engenharia civil para o turismo, porque eu descobri durante a faculdade de engenharia que não era o meu sonho. Eu não seria feliz sendo engenheiro. Então, por que eu adiaria, insistiria em algo que eu tinha certeza que não me faria feliz? E troquei. Né? E troquei, não foi simples, diga-se de passagem, não foi simples, mas eu assumi todos os riscos e os BOs disso. Né? Me formei, estou muito feliz. Né? Atuei por quase 20 anos na minha área e depois eu decidi deixar um modelo de vida corporativo, vamos dizer assim, tradicional, padrão, tido como o politicamente correto e adequado, né? Para me dedicar, exatamente, como se a única fonte da felicidade fosse a CLT, né? E decidi me dedicar à gentileza exclusivamente, né? À prática, ao fomento de uma cultura de paz através da gentileza nas empresas, na sociedade como um todo. Mas qual foi o primeiro contato que você teve com essa cultura, com essa filosofia? Porque assim, foi no seu trabalho? E aí você, a partir dali que surgiu ou não? Não. Na verdade tem uma história aí. Na minha adolescência eu trabalhei como vendedor de café. Então, na minha adolescência, nas ruas do Rio de Janeiro, eu vendia cafezinho. Café com garrafa térmica, copo pronto, descartável. Assim? Eu vendia cafezinho, copo descartável. Muito comum até hoje nas grandes cidades, né? De manhã cedo você passa nas ruas. Em São Paulo, por exemplo, você passa hoje. Tem a coisa bastante. Melhorou, tem croissant, tem suco de laranja, né? Antigamente tem não. laranja, tem o bolo. Tem até bolo vulcão. Tem de tudo. Tem misto quente feito na hora, coisa e tal. Né? Então, antigamente isso não, era 2 metros quadrados. Exatamente. Viva a arte a criatividade do povo brasileiro. Exatamente. Né? Então, eu vendi cafezinho nas ruas e nessa época eu convivi com um monte de gente, né? Porque gente boa, gente ruim, gente né, com violência, com gente honesta, etc e tal. E nessa época eu convivi com o falecido Profeta Gentileza. Eu não tive uma amizade com ele, né? Eu convivi ali no espaço urbano com ele e o Profeta Gentileza foi um cara que deixou tudo para também se dedicar ao fomento da gentileza como um modelo de vida. A sua idade nessa época? 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15, 16 anos. E ali ele tinha frases muito emblemáticas, a mais conhecida de todas é a frase gentileza gera gentileza. É a frase mais conhecida dele. Né? E tem outras também. E ele tinha uma que me marcou muito até hoje, que ele dizia assim: o homem do futuro é o homem gentil. A gente está falando final de década de 80, final de década de 90, que ele andava pelas ruas gritando, né? Frases de gentileza e estimulando as pessoas a serem gentis umas com as outras. Só que as pessoas passavam e achavam aquilo uma maluquice. Né? Uma doideira. Hoje ainda acham. Que era lunático. Ou então, hoje me chamam de lunático. Então a gente está falando. É que a gente tem uma imagem dele, uma foto dele, vou pedir para a produção colocar. Que ótimo.
Produção, se puder colocar a foto do profeta primeiro, por favor. O nome dele completo? José da Trino. José da Trino. Pronto. Pode deixar aí. Pode deixar. Tá. Essa foto é o quê? Então, é muito bom poder falar do Profeta Gentileza e da história dele, porque para deixar claro que eu não sou o pioneiro da gentileza nesse país. Tá. O pioneiro foi ele. José da Trino. José da Trino. Ele é o responsável, inclusive, por eu estar aqui hoje. Porque foi alguém que abriu as portas da gentileza nesse país. Já houve um precursor, já houve alguém que esteve disposto, um desbravador, a apresentar a gentileza para a sociedade brasileira. Né? Uhum. Então não fui eu, é ele. Né? Ele, e eu não sou o sucessor do Profeta Gentileza, como muitas pessoas falam, porque o trabalho dele não deixou sucessores. Uhum. O trabalho dele foi único, exclusivo. Não há sucessores, eu sou um aprendiz. Vocês consideram um discípulo? Sim, Tá. um aprendiz, um discípulo do trabalho dele, Sim. porque ele deixou material escrito. Né? Então, esse foi um incêndio do Gran Circo norte-americano em 1961, desculpa. 17 de dezembro de 61, durante a estreia desse circo na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, houve um incêndio criminoso. Né? E esse incêndio, por conta de um rapaz que foi demitido na semana da estreia, ele ajudou na montagem do circo, foi demitido porque trabalhava alcoolizado e jurou vingança. Então, durante o espetáculo de estreia, ele decidiu jogar querosene em volta do circo e esse incêndio matou 497 pessoas. 500 pessoas, né? Na verdade, muitas crianças. a maioria de crianças. Porque era um circo, né? Era um circo e naquela época Imagina, anos 60. não tinha tecnologia, não tinha saída de emergência. Não Material pensa. totalmente A lona, que hoje não é inflamável, naquela época era completamente, era pano. Virou uma fogueira gigante. Uma grande fogueira. E a cobertura do circo caiu inteira em chamas no picadeiro. Inteira. A cobertura. E, inclusive, tem uma curiosidade, chega a me arrepiar, tem uma curiosidade sobre esse circo, que quem salvou muitas pessoas foi uma elefanta. Eu não sei se é certo falar elefanta. Okay. Acho que é elefanta, né? Ou elefoa. O que é, né? Deixa aí nos comentários. Por favor, professores de português, deixem num comentário, por favor. Foi a mãe do Dumbo. Pronto. Exatamente. Foi uma elefanta que ela estava no picadeiro, no local do incêndio, e ela, assustada, queimada, ela saiu correndo, né? E nisso ela abriu o caminho para as pessoas conseguirem fugir, algumas, né? Conseguirem fugir. Então foi ela que tirou escombros, na verdade. E essa elefanta, ela está viva ainda num zoológico do Rio Grande do Sul. Nossa. Né? Eles vivem muito. Né? Ela salvou, ela foi uma grande heroína, foi a elefanta. Fez um trator, assim. Ela abriu um caminho no meio das chamas, né? Ela abriu um caminho e quem pôde conseguiu, quem pôde foi atrás dela. Né? Foi Produção, atrás dela. pode, por favor, passar uma imagem, produção? Pra gente ver aqui. Então, o José da Trino, o Profeta Gentileza, nessa época, ele era casado e tinha 5 filhos e morava numa cidade chamada Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Coloca aí 80 quilômetros de distância de Niterói com a ponte. Na época não tinha a ponte, então era muito mais distante. Né? Bem mais. E ele soube da tragédia, né? E decidiu, naquele momento, deixar aquele modelo de vida e se dedicar à gentileza. Foi quando ele deixa a família, deixa a sua empresa. Ele tinha uma empresa de fretes, ele tinha 5 caminhões. Ele dizia que era um caminhão para cada filho, porque ele tinha 5 filhos. E ele decidiu ir para o local do incêndio morar, viver. Ali ele construiu um barraco e distribuía vinho para as pessoas. E ali, nessa primeira fase da história do profeta, ele era conhecido como José Agradecido. Porque as pessoas chegavam para pedir o vinho para ele, ele dizia assim, por favor, me dê um copo de vinho. Ele ensinava. Né? Ele desenhava naquela época o que era ser educado. Hoje a gente ainda precisa desenhar para as pessoas como é ser educado. E agora fiquei curioso, assim, mas o vinho tinha algum significado ou é porque o que ele tinha para compartilhar? Tinha um significado, sim. Produção, você pode, por favor, avançar para a foto do profeta para ter ele aqui na tela? Aí. Isso. Tinha um significado. Esse daí já na fase mais avançada, nessa época não.
Ele ainda não usava túnica branca, não tinha barba grande. Ele era um empresário. Era um empresário, um homem simples, né? E ali ele dava o copo de vinho gratuitamente e ele dizia, agora você vai dizer agradecido. Então nessa primeira fase ele era conhecido como José Agradecido, por isso não Profeta Gentileza, né? E ali ele constrói um barraco, mora por 4 anos nesse local, né, do incêndio, planta um jardim, o jardim floresce, mas logo depois ele precisa se mudar dali, que era um terreno público, e vai para um bairro da cidade de São Gonçalo, cidade vizinha de São Gonçalo, e fica ali por muitos e muitos anos. Né, mas ele chega a deixar a família ou a família deixou todo mundo? Ele deixa a família. Ele deixa a família e vai viver sozinho para cumprir esse propósito que ele ouviu através de uma voz. O vinho, ele tinha assim, ele era de origem católica, né? Ele tinha a origem dele muito católica, diga-se de passagem, tanto é que há nos poemas que ele deixou escrito embaixo de um viaduto trechos muito católicos, né? Fala da Santíssima Trindade, né, de Jesus, Maria e José, bem característico da cultura católica, né? E o vinho, porque para ele o vinho era a vida, né? O padre toma o vinho, que é o sangue de Cristo, né? Então ele diz, o vinho é a vida, é preciso festejar. Então celebra-se a vida através do vinho, e era essa a explicação. Entendi. Chegamos à conclusão de que era esse o motivo do vinho, né? Não há nada detalhado, ele não fala nada a respeito do vinho, mas chegamos à conclusão, através de muito estudo, de leitura desses poemas, de que era isso, o vinho é a vida, né? É preciso celebrar, é preciso festejar, né? A vida apesar de tudo. Esses poemas estão... A gente viu agora há pouco um poema num paredão ali, é um viaduto, né? Sim, é um viaduto. Aquilo fica onde exatamente? Fica na entrada do Rio de Janeiro, pela zona portuária, né, cidade do Rio. Então, durante 40 anos, o José da Trino andava pelas ruas do Rio, da cidade do Rio, pregando gentileza e pintando poemas de gentileza embaixo de um viaduto que nós chamamos de viaduto do gasômetro. É o viaduto do gasômetro. Esses poemas eles foram vandalizados logo após o falecimento dele, no dia 29 de maio de 96. Hoje comemoramos o Dia Nacional da Gentileza nessa data, que é uma lembrança ao trabalho que ele fez, e a data foi escolhida pelo falecimento dele, né? Comemorando no Brasil o Dia Nacional da Gentileza, 29 de maio. A Prefeitura do Rio resolve pintar tudo de cinza para poder alugar as pilastras desse viaduto para as empresas, né? Vamos alugar, de fato um trocado, como se essa fosse uma fonte de renda substancial, né? Nossa, primordial para sustentar uma cidade como Rio de Janeiro, né? E resolve pintar tudo de cinza. Houve muita manifestação, muito protesto. Aproximadamente 2 pessoas protestaram. Uma delas foi a Marisa Monte, quando gravou a música Gentileza. Tá no Instagram do Pode. Né? Pode o que vier, @pode o que vier. Tá lá. Tem lá na minha foto, linda, trabalhada na inteligência artificial, linda, né? Tá lá a música da Marisa Monte ilustrando o post, que foi muito bem feito, diga-se de passagem. A Marisa Monte grava uma música em protesto a esse vandalismo, né? E em 2001, né, praticamente tudo vandalizado, os poemas todos pintados de cinza, com o logomarca de empresa, telefone de empresa... enfim, traga a pessoa amada em 7 dias, venha pro culto. Exatamente, né? O Joãozinho 30, carnavalesco falecido, teve, dentro do seu brilhantismo de sempre, resolveu homenagear o Profeta Gentileza na Sapucaí, pela Grande Rio. Foi o último desfile de Joãozinho 30. Grande Rio, nesse ano, ficou em 5º lugar. Houve uma comoção, porque foi exposto para o mundo inteiro o trabalho do Profeta Gentileza e o vandalismo que o trabalho dele vinha sofrendo. Felizmente houve uma comoção e os painéis foram tombados pelo patrimônio histórico. Comoção e uma certa vergonha também. Exato. A administração pública falou, exatamente. Foram tombados. Né? Daí é fácil, né? Foram recuperados, restaurados. Será que tem foto? Tem. Será que a gente consegue uma foto da restauração? Porque... Pode passar. Aí, pronto.
né? Isso foi a restauração durante dá para ver bem que Dá. são vários sim. poemas. Foram 56 poemas pintados embaixo de um viaduto. 56. E todos eles foram pintados, praticamente todos foram pintados de cinza. Um cinza bem forte, bem cimento, sabe? Sei, Queimado. sei. E com outras camadas por cima. Né? Quando eles foram tombados pelo patrimônio, a prefeitura precisou se responsabilizar pelo restauro. Afinal de contas, é um bem público a partir de então. Né? Perfeito. E eles precisaram importar restauradores da França, porque no Brasil não havia profissionais naquela época preparados para restaurar esse tipo de arte. Não, Né? ele tem uma letra própria, Sim. né? Aí é todo... Sim, Vira arte mesmo. a né? arte uma arte. é um trabalho artístico, Total. poético, Poético, né? E várias camadas da arte aí mesmo, exatamente. A restauração durou 2 anos. Essa grafia ela é única, essa fonte é exclusiva dele também. Ele usava essa fonte, também foi uma inspiração, ele dizia, esse tipo de fonte. E essa fonte ela foi estudada pelo professor Dr. Leonardo Gelman, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense. Então foi a tese de doutoramento dele, a grafia. O que ele queria dizer com o traço, com um desenho que é único, exclusivo, inclusive através desses símbolos, de alguns símbolos que ele utilizava, a gente consegue entender muito da gentileza hoje, inclusive gentileza essa que hoje se a gente tem uma fundamentação científica, a gente agradece a ignorância, porque ele se diz ignorante de pai e mãe, o próprio profeta, a ignorância dele. Aliás, ele provou que para a gente praticar a gentileza, falar de gentileza, a gente não precisa ser doutor. Basta querer. Basta querer, né? Um homem praticamente semi-analfabeto, ele mesmo se dizia isso. Semi-analfabeto conseguiu deixar pra gente um legado inestimável de gentileza. Só uma pergunta. E esses poemas que estão nesses pilares aí da ponte, esses não foram vandalizados em questão de pintura? Todos esses. Todos aqui já foram restaurados. Aí já é restauração. Já é restauração. E eles, cara, os caras pintaram ainda só a faixa da... Todos eles. Porque Pintaram em cima- tudo. Não, pois é. Aqui eles já foram restaurados. Aí depois eles continuaram. Porque aqui, na verdade, não. Aqui não precisava de um trabalho de restauro, porque Bastava- é pichação, né? Não, sim. Bastava uma... Não, é que eu tô vendo acima do poema, é concreto aparente. É concreto. Então os caras pintaram Pintaram só o que ele escreveu. exatamente. Ah, Não fez a Só- pintura, não, a não. restauração do pilar, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Exatamente. Né? Ele foi preso várias vezes, inclusive, né? O profeta da gentileza. Numa das suas últimas investidas, na verdade, ele começou a pregar a gentileza na ditadura. Né? Então ele Anos pegou 60, né? anos 60, em 1961, 64 foi... Foi o bom. pronto, o golpe. Então, assim, ele foi preso várias vezes porque ele era dito como reacionário. Sim, Sim. É um perigo para a sociedade. comunista. Tudo isso. Né? Ele foi preso, mas ele sempre voltava. Sempre Né? o som, né? Ele não tinha um apelo político tão forte assim que comprometesse a ditadura, né? Que comprometesse todo esse modelo tão cruel de governo Sim. que foi a ditadura. Então ele voltava para as ruas. E a sua última investida, na verdade, porque o trabalho dele foi muito sufocado. A sociedade carioca não tinha muita simpatia pelo trabalho dele. Ainda hoje, a gente fazendo uma analogia com hoje, é quase 2025 e gentileza ainda incomoda. Né? Ainda incomoda. Achamos estranho ainda. Né? Não consideramos como natural um gesto de gentileza. A gente acha esquisito. A gente desconfia. E a gente sempre traz também por algo mais pejorativo, na Muito, verdade, né? exatamente. Exatamente. Imagina naquela época. Né? Imagina naquela. Sim. Então, o trabalho dele, as pessoas achavam o profeta estranho. Eu também achava. As pessoas mudavam de calçada quando o viam. Eu não queria ser abordado por ele. Achava que era Entendem? louco. 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 E chamava ele de maluco, tá? Tem episódios, inclusive, que ele mesmo fala, isso tá na internet, que as pessoas passavam e chamavam ele de maluco. E ele respondia assim: você está me chamando de maluco? O cara doido, né? Eu sou maluco para te amar.
e louco para te salvar, porque um dia todos vocês clamarão pela gentileza no mundo. Um dia todos vocês vão implorar pela gentileza. Ô, minha gente, a gente viu que... profecia. E olha, Sim, Profecia. veio a pandemia e a gentileza nunca foi tão necessária demais. como na pandemia. Pensou-se que a humanidade teria um outro rumo diferente, mais pacífico depois disso, mas infelizmente não. Né? Infelizmente a gente não. volta mesmo, parece que deu uma qualificada na corda, mas voltamos, né? O nosso trabalho precisa continuar, né? Precisa continuar. Então, essa é a história breve dele. Os painéis foram recuperados, estão à disposição. A Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive, eu preciso dar os parabéns. Um projeto que agora recente, de 2024, nesse entorno todinho, porque é um entorno que ele era um entorno degradado, mal frequentado, né, até então, e com a Olimpíada de 2016, toda essa região portuária passou por uma revitalização, que chama de Porto Maravilha, incluindo a região portuária onde está a rodoviária e os painéis do Profeta Gentileza. Então eles passaram por um novo restauro, agora recentemente, em 2024, e eles fazem parte hoje de um complexo chamado Complexo Gentileza. E um dos equipamentos é o Terminal Gentileza, que é um terminal de ônibus intermodal, que tem VLT, BRT, blá blá blá, nessa região, e é todo tematizado com a gentileza. Então, assim, quando você chega na cidade do Rio de Janeiro pela região portuária, os muros estão todos pintados com frases de gentileza. Toda essa região foi dedicada ao Profeta Gentileza. Estão lá à disposição os painéis para leitura, para aprendizado. Eu não estou no Rio de Janeiro, na internet tem todos eles. E tem na sua tatuagem também. Tem na tatuagem também, a gentileza gera gentileza, é a frase mais conhecida dele, né? E uma outra marca registrada do Profeta Gentileza é a palavra amor. Eu também tenho aqui no cotovelo, que é amor com 3 R's. Esse amor com 3 R's... Um amor carioca, né? Amor. Amor. Mas pode ser um amor caipira, tá? Amor, né? Amor caipira. Aí tomou. Se estende, né? Amor. Mas é um amor universal, né? Porque amor é amor. E ele escrevia com 3 R's, na verdade, não é para que tivesse uma fonética contínua, né? É para enfatizar mesmo. E ele dizia que era um R do Pai, um R do Filho e um R do Espírito Santo, devido à sua origem católica. Né? Então ele associava a palavra amor à trindade católica. Né? E ele completava, ele traduzia para gente. Mas é o amor com R é o amor material. É o amor banal. É o amor que nós conhecemos. O amor com 3 R's é o amor universal. É um amor ágape, um amor incondicional. É um amor que desejamos, mas ainda não conhecemos. Estamos muito distantes dele, desse amor. Somos ainda incapazes de senti-lo, de vivê-lo e de oferecê-lo. Não querendo interpretar, mas já que ele tem essa origem católica cristã, um amor de Deus, né? Talvez Sim, mas é um amor nosso. Não querendo interpretar. Na verdade, a sua interpretação... Não, mas ela não está errada. Não há erro na gentileza. Né? Não há erro na gentileza. Precisamos o tempo todo reforçar isso. Não é... gentileza é amor? Gentileza é simpatia? Gentileza é amizade? Gentileza é generosidade? Não há erro na gentileza. Uma escritora conhecida essa semana, não vou dizer o nome, muito conhecida, ela postou nas redes sociais dela que gentileza às vezes precisa ter limite, porque a gentileza acaba gerando gente folgada. Então, é isso. Vamos lá. Deixa eu pedir para a produção voltar então a nossa tela aqui. Obrigado, produção. Vamos voltar aqui para a nossa tela para... Não, pode colocar na logomarca do podcast. Pode colocar. Então, aí essa... porque a gentileza, ela Obrigado. É muito famosa, inclusive. Ela postou isso nas redes sociais e nos seguimos no Instagram e eu fui obrigado a comentar, né? Mandei uma mensagem para ela dizendo, olha, eu te amo, mas a sua frase está equivocada. Gentileza não gera gente folgada. O que gera gente folgada é a sua incapacidade de dizer não. Então não transfira para a gentileza uma incompetência sua. Olha o que a gente faz.
Ao invés de identificar os reais motivos para que as pessoas ultrapassem limites na tua vida, é muito mais fácil a gente culpar algo tão sublime quanto a gentileza. É assim que a gente fez a vida inteira. Que às vezes Né? confundem ser gentil com ser tolo. Sim, mas quem confunde é o outro. Não é você que tem que confundir. Não é você que tem que deixar de ser gentil porque o outro confundiu. Agora, se alguém ultrapassa um limite, quem tem que impor o limite é você. Dizer não. Pessoas gentis também dizem não. Também disciplinam. Também impõem regras. Você não tem direito de me fazer de capacho por causa da minha gentileza. Eu só queria colocar, mas é dúvida e pergunta mesmo. Eu entendo que essa escritora também, eu acho que ela colocou numa situação casual e numa situação da própria vida dela, né? Das pessoas com quem ela convive. Porque eu acho que, assim, muitas situações é como se você... se você ajuda uma pessoa que está falando que está com fome, você não vai saber se está com fome, o que ela vai fazer, mas você resolve ajudar aquela pessoa. E muitos colocam também isso como uma forma ruim, né? O fato de você ajudar uma pessoa, então você está sustentando o tráfico, sustentando a situação, sustentando a vida dele, mas é aí que eu penso, né? Em que momento ela fala isso, o que você acha, na verdade, né? Em que momento que ela fala isso? E acredito também que essa nossa interpretação, o fato de nós estarmos ajudando alguma pessoa, seja ela no trânsito, seja onde ela for, e se ela está fazendo algo, por exemplo, ela me enganou ali por um tempo, e eu resolvi fazer da minha parte o que eu achei que ela fazia, porque o maior prejudicado vai ser ela mesmo. Sem dúvida. Né? Então você acha que talvez essa é a situação dela? Agora voltando à pergunta. Essa situação, eu só estou ajudando, eu estou colaborando para essa pessoa se tornar do jeito que ela está, não estou deixando ela evoluir? Ou ela falou mais essa questão interpessoal, né, das pessoas que ela está interagindo? Mas você, Fernando, sacanagem, hein? Porque você trouxe à tona aí uma temática que é bem trabalhosa de responder, porque vamos falar assim de caridade, né? Sim. Gentileza é caridade, Perfeito. Lógico que é. Você ajudar quem tem fome é gentileza pura. Porque você não espera nada em troca daquela pessoa. Veja bem, né? Então, se você vai alimentar uma pessoa em condição de rua, não tem condições nenhuma de você esperar uma recompensa daquela pessoa. E essa é uma das condições para que o teu gesto seja considerado uma gentileza. Perfeito. Tá? Então, você vai lá e alimenta uma pessoa em condição de rua ou oferece uma cesta básica para uma família em situação de vulnerabilidade, seja momentânea ou, enfim, né? Bom, uma coisa é você ajudar. Hoje a gente tem uma preocupação, hoje quando eu falo a gente, eu falo um movimento coletivo, né? Terceiro setor também precisa ter essa consciência. Uma coisa é a gente colaborar para o desenvolvimento, para mudar a situação de um indivíduo ou de uma família. Para isso a gente precisa de um assistente social que entenda, né? Entenda exatamente de políticas públicas. Perfeito. Precisamos ser parceiros de políticas públicas, por mais difícil que isso pareça. Por mais descrente que a gente seja, a gente precisa acreditar que há uma secretaria de assistência social, que há assistentes sociais realmente dispostos, fazendo um trabalho comprometidos com aquilo, e realmente você pode colaborar para a manutenção daquela situação de vida, infelizmente. Então, a gente precisa parar para pensar. É lógico que uma coisa que precisa ser sempre levada em consideração é o teu coração. É o teu coração. Ninguém, nem lei nenhuma, tem o direito de dizer que você não pode ajudar A, B ou C. Se você naquele momento deseja isso. Com o que for, né? Com o que for. Então, mas e a política pública? Dane-se. Se naquele momento você quer fazer essa caridade, faça. Porque não há erro na gentileza. Então, aí é um outro contexto, né? Agora, se aquela família, aquele indivíduo vai se acomodar naquela situação e você descobre isso, o que fazer? Simplesmente você não ajuda mais. Sim. Né? Mas é simplesmente virar as costas? Não. Seja consciente, encaminhe para o CRAS, né, da cidade. Não quer? Aí
a gente lava as mãos, né? E, assim, não vai. A gente vai direcionar a nossa energia para outra coisa que mereça a nossa atenção, que realmente terá uma transformação. Né? Agora, o que ela quis dizer, e pareceu que foi essa situação de coisas domésticas, do dia a dia, de trabalho, de relações de trabalho, etc e tal, que você faz uma coisa por alguém, por uma gentileza, e aquela pessoa acaba abusando da sua boa vontade. Então, a pessoa abusou da sua vontade não foi por causa da sua gentileza. Foi porque você não disse não na hora que teve que dizer. Perfeito. Então, não transfiram para a gentileza essa responsabilidade que não é dela. Não é como que eu vou transferir, dizer que gentileza gerou gente folgada. É a mesma coisa você dizer que o amor gerou ódio. Né? Não. Seu amor é a solução. Exato. Né? Posso contar uma história bem À vontade, bacana? à vontade. Inclusive, essa história para mim ela é muito marcante e emblemática de Gandhi. Gandhi sofreu muito bullying quando ele foi para a faculdade de Direito em Londres. Sofreu muito, né? Porque indiano, a Índia naquela época era uma colônia inglesa, né? Tanto é que há a tradição do chá até hoje na Índia por conta disso. Né? O Gandhi conseguiu uma bolsa, foi para a universidade em Londres estudar direito. No meio de brancos, uma sociedade branca, né? Vinda da era vitoriana, né? Conservadora, etc. De repente chega ele. De repente chega um pardo, indiano, hindu, né? E um pacifista ainda, né? Pacifista, exatamente, né? Para estudar direito. Então ele era segregado, ele sofria muito preconceito, bullying, etc. e tal, e ele era perseguido por um dos professores da faculdade, né? E numa dessas perseguições, o professor, em sala de aula, Sr. Gandhi, que sentava sempre ali no canto, lá no cantinho, e ele sempre era um dos melhores alunos, porque a cobrança que ele mesmo se fazia. Sou bolsista, pardo, estrangeiro. É o meu dever ser melhor que todos, porque, né? E aí, Sr. Gandhi, tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor está andando pela rua e há 2 malas na rua. O senhor só pode escolher uma das 2. Uma mala tem sabedoria e a outra mala está cheia de dinheiro. Qual das 2 o senhor escolheria, a sabedoria ou o dinheiro? Gandhi disse: a mala de dinheiro, é lógico. O professor: óbvio que eu escolheria a mala de sabedoria, senhor Gandhi. Gandhi disse: professor, cada um escolhe aquilo que não tem. Genial. Sensacional. Gentil sim, mas não permita que ninguém te faça de capacho. Perfeito. Ninguém. Genial. Ninguém tem esse direito. Nem com gentis. Aí Não ainda é? foi por arrogância também, né? Mas Não é? mas é sensacional. História maravilhosa. Aproveitando já que você trouxe esse ambiente mais da universidade, eu me lembro de você comentar alguns estudos, né? Já falando mais assim da parte física mesmo, dos efeitos da gentileza. Dá para trazer um pouquinho dos efeitos que a gentileza causa e como que isso já foi estudado para comprovar isso? Sim, lógico. Inclusive tem estudos recentes. Depois da minha graduação em turismo, eu decidi estudar educação. Eu estudei por muitos anos educação para o trabalho. Né? Eu queria ser professor universitário, como sou até hoje, e queria entender de que forma que as empresas poderiam ser responsáveis pela transformação da sociedade. Pelo menos da sociedade do entorno. Né? Para mim, nunca existiu empresa rica em comunidade pobre. Né? Ou somos todos ricos ou somos todos pobres. Né? Mesmo que haja dinheiro dentro daquela empresa. Então, as empresas, para mim, elas sempre foram responsáveis pela transformação do entorno, pelo menos, porque tem um poder muito maior que o dinheiro. Ela está usando outros recursos. Exato. Inclusive humanos. Exatamente. Inclusive humanos daquele entorno, né? E eu precisava de uma ferramenta de ilustração, porque meu professor orientador, ele falecido de Covid em 2020, professor Dr. Jorge França,
ele disse para mim assim, olha, você sempre disse que não poderia transferir, ninguém pode transferir para os outros a responsabilidade de realizar algo que lhe pertence. E você, nessa pesquisa aqui, está fazendo exatamente isso. Você está transferindo para as empresas uma responsabilidade, mas você não apresenta, não sugere uma ferramenta para isso. Transformar a sociedade com o quê, né? Faz sentido. Então, se eu cobro, eu preciso oferecer tudo na vida, né, A gente? gente fez uma provocação. Se a gente cobra, significa que a gente antes esteja oferecendo muita coisa, né? E a gente, infelizmente, não é o que a gente faz. A gente cobra, mas não oferece nada, né? Só cobra, né? De tudo. E eu passando no ônibus, entrei no ônibus no Rio, para atravessar a ponte para Niterói, e passei pelos poemas do Profeta Gentileza ali. E ali me veio um estalo, me deu um estalo ali naquele momento. Eu falei, lógico, gentileza. Gentileza no trabalho. Então a gente fomenta a gentileza no ambiente profissional para que os profissionais saiam das empresas e levem para as suas casas a cultura de gentileza. Olha, que forma mais simples de promover gentileza na sociedade. Começa no trabalho. Foi aí que comecei a pesquisar gentileza, né? E no Brasil não havia literatura desse tema, só americana na época, né? E eu encontrei na Universidade de Boston uma das primeiras pesquisas de gentileza no mundo, que foi realizada pelo Dr. Forin, da Universidade de Boston. Dr. Forin, um italiano radicado nos Estados Unidos, ele pesquisou gentileza e seus impactos no organismo da gente. O que acontece quando a gente pratica gentileza com o próximo? Quais são as reações bioquímicas do nosso organismo? Há um disparo de 33 hormônios do bem-estar na corrente sanguínea da gente. Não só o chocolate. Né? Não só o chocolate e outras coisas. Atividade física, por exemplo, né? Há um disparo de 33 hormônios do bem-estar na nossa corrente sanguínea, o que causa uma sensação de felicidade. Praticar a gentileza faz bem para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, dá uma onda, né? A gente fica feliz com a gentileza. Olha, que poderosa. E ela é de graça. Né? Ela é de graça. Né? 10 anos depois, mais ou menos, na Universidade de Albany, saiu uma outra pesquisa pelo Dr. Mark Muraven. Ele foi além. Ele descobriu que gentileza, além de fazer bem para quem pratica, também libera hormônios do bem-estar na corrente sanguínea de quem recebe a gentileza. Ou seja, gentileza faz bem para quem pratica e para quem recebe. Olha que poderoso. Ou seja, a minha gentileza promove uma reação bioquímica no teu organismo, porque você recebeu uma gentileza minha. E recentemente, agora, 2022... saiu uma última pesquisa que eu tive notícia, foi da Universidade Hebraica de Israel, o Dr. Alan Burks. Ele publicou o resultado de uma pesquisa que diz o seguinte, que a gentileza, além de fazer bem para quem pratica e para quem recebe, também dispara hormônios do bem-estar na corrente sanguínea daquela outra pessoa que está só assistindo uma gentileza acontecer. Só de ver. Só de testemunhar, só de acompanhar uma gentileza acontecendo, a pessoa também é beneficiada com uma reação bioquímica, causando um estado de euforia, de leveza. Olha, não vai longe. Quem não se emociona quando vê pessoas distribuindo comida na rua? Você passa e vê, aquilo te comove. Você diz assim, o que você fala? A humanidade tem salvação. Ou então, meu Deus, eu preciso me engajar, não faço nada. Exatamente. Eu não faço nada. Olha como o brasileiro é bom. Não é? E aí você continua na sua rotina. Né? Eu não faço nada. Até vídeo na internet, vídeos que viralizam de pessoas praticando gentileza, aquela da corrente do bem, que é um clássico. Você compartilha porque você se comove. O filme. Você compartilha porque você se comove. Essa comoção é uma reação bioquímica, né? Porque houve um disparo de hormônios ali na tua corrente sanguínea. E tem uma galera fazendo uns vídeos assim também, você falou agora, não sei se você conhece, eles fazem um negócio assim, como se fosse uma câmera, é uma câmera
entre aspas, ali escondida e tal, e depois dar uma grana pra pessoa. Né? O John Leitão, ele faz isso muito bem. Inclusive, um abraço, John Leitão. Para você, procurem lá, @John Leitão. Um trabalho Você impecável. Conheço, fantástico. Inclusive, eu republico os vídeos dele, porque ele faz tão bem, de gentileza, que... E é autêntico mesmo. Muito, demais. Não tem como não ser, se a gente não se emocionar, a gente se emociona de ver. Sabe? A gente se emociona de ver. Ele chega para um ambulante, por exemplo, e pergunta, quanto que é a bala? Ah, 20 centavos. Quantos você tem? Ah, tenho 100 aqui. Então, dá 20 reais? 100 reais. Se eu pagar 200, você me dá todas? Então, assim, como não se emocionar com isso? Né? Então, ele compra e vai embora, a pessoa fica chorando. Né? Teve um do brigadeiro e falou assim, olha, ontem eu não vendi nenhum. Hoje o senhor vem e compra tudo. Né? É muito simples. Ah, compartilhe sim, John Leitão. Compartilhe sim. Porque ele quer se exibir. Se exiba com gentileza. É bom. Continua. Né? Continua fazendo seus vídeos de gentileza. Ah, ele exibido, ele quer like. Deixa e vamos dar o like lá. Vamos lá dar curtida. Vamos compartilhar. Isso mesmo. Compartilhe vídeo de gentileza e não compartilhe vídeo de guerra. De ódio. De mentira. Compartilhe sim. Por mais John Leitão na internet compartilhando vídeo de gentileza. Bacana. Não é? Deu um corte bom agora. Aqui, Deu, né? Deu um corte bom. John Leitão. Marca ele. @John Leitão. Marca ele. Me patrocina. Vou seguir, vai seguir a gente também. Pode que vier. Pode que vier. A gente, um cara desse seguir a gente já tá bonito. Né? É. Mas, Luiz, trazendo aqui agora um pouco pro corporativo, que hoje, acho que, quantos por cento do seu tempo você acha que está dividido ali pro corporativo, em treinamentos, em empresa privada? Eu tenho duas frentes, Marcão, na minha vida, né? Tem um trabalho corporativo, né? Que é o que faz a minha roda girar. Então, Sim. assim, é o que financia a outra frente, que é a frente de promoção da gentileza, né? Correto. Pelo mundo. E qual 50-50. 50-50. E qual é, assim, a principal... O que você ouve primeiro quando é uma empresa que ainda não te conhece? Qual que é a principal dor que eles te trazem ou a razão que eles vão buscar para te convidar a vir fazer um programa de gentileza dentro da empresa? Bom, são duas as possibilidades aí, Vamos duas lá. também as frentes, as vertentes. Nós somos uma consultoria especializada em implantar gentileza como uma ferramenta de gestão de pessoas. Ou seja, implantamos a cultura de gentileza no ambiente corporativo, né? Trazemos gentileza para que ela faça da cultura organizacional. O que as empresas pensam, né? Então, assim, quem pensa na gente, geralmente é o gestor de gente, né? O profissional de recursos humanos, Uhum. que é o visionário, que tem o entendimento, que é o profissional, que tem a visão humana, global de ser humano dentro de uma corporação. Ele é o profissional estratégico. Inclusive, se a gente for parar para pensar, eu fico sem um diretor financeiro, mas eu não ficaria sem um diretor de recursos humanos. Né? Então, o profissional de recursos humanos, ele é a visão, o visionário da empresa. Então, ele tem um insight, opa, realmente, ele detecta a necessidade de gentileza e convida para uma conversa. Né? Então, a conversa com um profissional de recursos humanos é uma conversa humana, né? Queremos que haja uma cultura de gentileza, onde as pessoas troquem a competição pela colaboração. A gente quer que as pessoas parem de competir entre si e entendam que aqui, se um cooperar com o outro, todos ganham. Muito mais do que competir. Que as pessoas vão trabalhar com mais leveza. Então, o profissional de recursos humanos tem esse entendimento, tem essa consciência, né? Uma consciência nesse patamar. Beleza, mas nem sempre, né? A diretoria de recursos humanos, o setor de recursos humanos tem autonomia suficiente para uma contratação, por exemplo. Né? Uhum. Somos uma empresa, enviamos uma proposta e essa proposta tem um valor, ela é precificada. Então, o gestor nem sempre tem autonomia. Vamos para a diretoria, aí vai para o financeiro, ou vai para o CEO, né? Que já tem outra visão. Né? Que a visão é,
quanto que a minha empresa vai ganhar com isso. Ou seja, vou aumentar em quantos por cento o meu faturamento? Te perguntam isso. 90% dos casos. 90%. Eu digo, o senhor está perguntando em faturamento de dinheiro ou de satisfação dessas pessoas de estarem aqui? De dinheiro, muito. O senhor vai triplicar o seu faturamento trabalhando sozinho. Se o objetivo for esse, de trazer a gentileza para fazer parte da sua cultura organizacional, e essas pessoas perceberem que a intenção da diretoria é ganhar dinheiro, eles vão ter um nível de consciência tão alto que eles vão deixar o senhor, vão deixar a empresa. E eu me darei por muito satisfeito que o meu trabalho foi cumprido. Então, a intenção é trazer gentileza como um modo de gestão, um modelo de vida para essas pessoas, para que elas parem de competir e entendam de uma vez por todas. Eu também quero que você ganhe. Um ambiente saudável, né? Um ambiente saudável, de paz, e é justo. E é um direito dessas pessoas. É um direito. É um direito de todo mundo trabalhar no ambiente, ter um clima organizacional saudável. É direito e é dever do empregador, do CNPJ, do diretor, do dono, seja lá o que for, de garantir que essas pessoas trabalhem num ambiente seguro. De bem-estar. Seguro em todos os sentidos. Seguro porque ele vai ter saúde mental. Seguro porque a mulher não vai ser preterida pelo fato de ser mulher. Seguro para um negro trabalhar, de saber que ele não vai sofrer racismo. Seguro para alguém da comunidade LGBTQIA+, de saber que não vai sofrer preconceito. Seguro para alguém de religião de matriz africana, saber que não vai sofrer intolerância religiosa, etc, etc, etc. E a gentileza é o conector. Lógico, é a liga para isso tudo. E a gentileza nesse momento, dessa cultura de ódio que a gente está vivendo, ela tá bem mais necessária e também acaba tendo uma barreira, né? Acaba tendo Estamos resistindo. uma resistência. Estamos resistindo silenciosamente, Fernando. Silenciosamente. O nosso trabalho começa nas empresas. Apesar de toda a resistência, posso dizer que temos cases de muito sucesso no Brasil. Muitos. Há empresas grandes e pequenas, que estão abraçando a causa, né, da gentileza nas suas culturas, nos seus corredores. São empresas que estão sendo muito felizes. Realmente estão prosperando. O faturamento aumenta muito. Mas muito. Porque isso impacta, inclusive, na prestação de serviço, na qualidade do produto ou na qualidade da prestação de serviço. Atendimento. Em tudo. Profissionais felizes, gentis, vendem muito mais. Fecham muito mais contratos. Muito mais. Isso é lógico que isso vai acontecer, mas a gentileza não pode ser um caminho para isso. Não pode ser uma meta. Vamos contratar o senhor gentileza porque a gente vai faturar muito com isso. Não, a preocupação tem que ser com o ser humano que está ali. É dever da empresa, sim, garantir esse ambiente seguro para se trabalhar. É comum você chegar numa empresa ou estar visitando a primeira vez. E aí você olha aquela placa de missão, visão e valores, e aí você vai conhecer as pessoas, porque você vai para workshops, vai conhecer, e você vê que não reflete aquela realidade no dia a dia. Quase sempre. Agora tem empresas, principalmente as familiares, têm essa característica, né? As empresas familiares realmente têm muito. Os donos acham que têm o direito de governar, de gerir a empresa como eles gerenciam suas casas. Né? Então, assim, isso até hoje acontece. Até hoje. As pessoas se submetem por N motivos. As pessoas acabam se submetendo por N motivos. Agora, existem estudos, inclusive, que mostram a escalada dessas empresas. Elas têm uma ascensão de 10, 20 anos muito grande, mas depois elas têm uma queda abrupta, porque não conseguem se manter.
né? Não consegue se manter porque uma empresa é diferente de uma casa, Ah, né? não se sustenta, né? Não se sustenta. Não se sustenta por muito tempo. Ela acaba infelizmente, caindo porque não tem como gerenciar pessoas baseado na sua aptidão doméstica, Ah, né? Que geralmente é machista, geralmente, né, é opressora, etc, etc, etc. coercitiva, autocrática. Bastante. O que você mais ouve quando você chega assim num workshop com o pessoal mesmo ali O que eu mais ouço, olha, gente, aquilo que você fala todos, em todos. em todos os workshops, eu sempre ouço assim: quem devia estar aqui não veio, né? Muito bom. Quem devia estar aqui não Esse veio. auditório aqui, Você prega para convertidos, Nossa, né? Exatamente. Prega para convertidos. Exatamente. A gente reforça realmente as pessoas que deveriam estar lá, elas não vão, né? Elas não vão porque são contrárias a isso, são resistentes a tudo isso. Mas a gente reforça, potencializa a gentileza que há em quem vai. Perfeito. A gente potencializa essas pessoas, né? A gente blinda essas pessoas para que elas continuem, né? Na verdade, essas pessoas elas até deixaram a sua gentileza de lado, porque aqui é assim mesmo. Aqui não dá para ser gentil, não. Eles acabaram entendendo isso, né? Por muitos e muitos séculos, o que a sociedade mundial fez com a gente? Colocou na cabeça da gente que o mundo é dos espertos, principalmente no Brasil, né? Isso. Que Sempre ganha vai quem sair grita. O esperto e o otário, e eles vão fazer negócio, né? E o gentil é o otário, né? É bonzinho. É um bonzinho. Né? É muito bonzinho. Ser bonzinho. Tá vendo onde que ele levou? Levou para lugar nenhum ser tão bonzinho. Então, colocaram na cabeça da gente isso. O que a gente fez? A gente mesmo fugindo da nossa própria natureza, porque gentileza é da própria natureza humana, a gente colocou nossa gentileza numa gaveta, trancou e jogou a chave fora. Porque aqui é assim mesmo. Não dá para vencer, não dá para lutar contra um sistema tão autoritário, tão, né, opressor, tão grosseiro, tão estúpido. Não dá. Então, guardei minha gentileza, fico quietinho ali, beleza. Só que os tempos mudaram, né? Então a gente potencializa a gentileza que há, né, nessas pessoas, e a gente pratica tanto a gentileza realmente com a intenção de ser gentil, que acaba sufocando a estupidez alheia, né? Eles que se constranjam com a minha gentileza, porque eu não paro mais. Você tem até uma frase, como é que é? Ser gentil... Da caridade? Deve ser essa que você está falando. Com pessoas legais, seja gentil por amizade. Essas pessoas merecem sua gentileza. Com pessoas grosseiras, seja gentil por caridade. Essas pessoas precisam da sua gentileza. Ser gentil com quem é gentil é muito fácil, né? O desafio é realmente ser gentil com quem não é gentil com você. Você parar para pensar, né? Eu sou gentil com você porque você merece. Mas eu sou gentil com você porque você precisa. É diferente. Agora, é lógico que há, né? Eu sou o único responsável por estipular limites, estabelecer limites. Então, se você faz tão pouco caso da minha gentileza, né? Ou me agride por causa da minha gentileza, eu digo não faço mais. Entendi. Com você não. Né? Mas isso não me dá o direito de te agredir. Eu não serei com você o que você é comigo. Né? Eu não farei com você o que você faz comigo, porque quando eu devolvo uma grosseria com outra grosseria, eu primeiro dignifico o que você fez comigo, né? E segundo, eu digo pra você que eu sou igual a você. Tanto sou igual que fiz da mesma forma que você. Perfeito. Né? Então não faço. Quando você falava vocês falaram da esperteza, né? Do mundo dos espertos aqui. Eu lembrei de uma frase que minha mãe me ensinava desde pequeno, assim, ela usava o termo velhaco para o malandro, né, pro esperto. Aí ela falava assim, naquelas dúvidas que acho que criança traz para casa, né, ela falou assim, olha, ela falava, filho, se o velhaco soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por velhacaria. Tá certo aí. Isso A sabedoria dela, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Né? E como pessoas gentis sorriem muito mais. Verdade. Sorriem muito, elas não estão isentas dos problemas da vida. Pelo contrário.
né? Quanto mais a gente conhece a gentileza e suas possibilidades, mais, primeiro, a gente se conhece, porque gentileza é autoconhecimento puro. Eu descubro todo o potencial que há em mim. Eu descubro, inclusive, as minhas limitações humanas. Eu as tenho. Eu entendo que eu sou tão humano quanto você. E não me culpo mais. Eu não me culpo por, naquele momento, não ter te oferecido o melhor que eu podia. Naquele momento, eu ofereci o melhor que eu tinha disponível para te oferecer. Mas tenha consciência de que amanhã talvez eu possa lhe oferecer mais. Perfeito. Eu tenho consciência de que não deverei fazer o que eu fiz com você de novo. Me desculpe. Me perdoe. Né? Isso é gentileza. Isso está numa... Inclusive, Fernando, desculpa te cortar, em 2022, a nossa ação do Dia Mundial da Gentileza, que é 13 de novembro, como o Marcos falou, nós divulgamos para o mundo a frase gentileza é a natureza. Né? Em todos os sentidos. A gente quis conversar, dialogar com o meio ambiente, lógico, claro, por conta de todas as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano, né? pela nossa ganância, pela nossa, né, falta de gentileza com a natureza, né? E dizer também que somos integrantes dessa natureza. Fazemos parte desse ecossistema. Só que esse ecossistema, primeiro, está dentro da gente. Eu sou humano. Né? Eu sou humano e amor ao próximo começa pelo amor próprio. Não é possível amar você se eu não me amar antes. Isso é uma verdade, né? E ela não é negociável. Não é. Isso não é um debate. Não deveria haver um debate para isso. Né? Na verdade, não deveria haver um debate sobre gentileza. A gentileza deveria ser inquestionável, mas ela continua sendo questionada. Vide essa escritora que postou esses dias isso. Né? Continuamos questionando gentileza e não questionando a estupidez humana. E não a reação sobre ela, né? Exatamente. Porque eu acho... Então, isso que às vezes me dá uma... momento de desabafo, né? Vamos desabafar aí. Não, porque, de fato, primeiro eu acho que nos últimos anos, não vou datar aqui a partir de qual ano, mas... Mas a gente realmente aumentou essa cultura primeiro como você falou também, da competição, né? O mundo da competição, o mundo corporativo, ele está extremamente... não está sendo gentil com ninguém, né? Isso é um fato. E eu que pensei lá nos anos 80 que isso ia mudar em 2000 e parece que não mudou. Primeiro também colocar a nossa situação. É como também você falou há pouco tempo, né? Porque também a gente se coloca numa situação, eu sou gentil, talvez eu esteja me colocando numa situação melhor do que os outros por causa da gentileza, né? E aí a gente coloca também essa questão, estou sendo muito e para muita gente, né? E do outro lado também que tem essa questão de você ser gentil, não ser compreendido, e aquilo também vai te matando, né? Aquilo também vai te sufocando, aquilo vai perdendo razão, às vezes. Mas a gente tem que lutar isso sempre, né? Nós temos que manter isso... E assim, e também porque... Desculpa falar agora de mim, né? Porque Seja humano. Seja humano, Seja humano, só isso. Exatamente. Porque... A nossa rotina também é tão carregada, a nossa rotina, as nossas agendas, tudo é tão carregado, que o simples ajudar uma pessoa a atravessar a rua, isso parece que está te comendo do dia, questão de 5, 10 segundos ali que você perdeu para que você ajudar. E isso estava acontecendo, que eu estava indo trabalhar, eu vi um senhor batendo a varinha dele, né? Cego. Eu olhei e falei, será que ele vai conseguir? Dei aquela desviada. Desviada não, já estava no meu caminho. Daí eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Não vai ser 10 segundos que vai... Daí você volta. Porque, na verdade, é sempre um exercício também, né? Sempre um exercício para você parar de... Então, eu só falei desculpa porque eu não quero ficar também... só o Fernando é super gentil agora. Não.
Aí você chegou pra ele e falou assim, ó, tá na direção certa, vai embora. Mas ele sabe, né? Acredito, né? É um senhorzinho já, que já deve ter bastante conhecimento do caminho que ele faz. Eu lembrei de um filme Cegos, Surdos e Loucos. Ah, sim. É antigo isso, né? Antigo. Isso aqui é uma enciclopédia dos anos 80 e 90. Não, o início do filme é muito legal, porque assim, tem um cara que ele é cego e assim, ele não gosta de usar a bengalinha e tal, ele fala pra filha, não, me coloca só na direção, eu vou chegar lá e tal. Aí, cara, ele vai indo assim, ele tem até um dispositivo lá, um negócio. Aí o que acontece? Ele para assim, tem o semáforo, o sinal tem coisa sonora, né? Então ele sabe que ele tem que parar. E ele tá ali parado, né? Esperando pra atravessar assim, pra chegar no lugar onde ele vai procurar emprego. Aí chega um outro cego, com a bengalinha, pega no braço dele. Você me ajuda a atravessar a rua? E ele, tá bom. Ele não fala que ele também é cego. Aí, cara, eles vão andando assim, tem um caminhão-baú parado e aquela plataforma de levantar carga assim. Aí eles vão indo ali assim, e para a carga, levanta ele, eles entram dentro do baú do caminhão. Então, e isso não é sobre ser cego, né? Porque sabe o que vocês estão falando aí? Tem uma passagem da minha história com a gentileza. A gente estava fazendo uma ação de gentileza parecida com essa num sinal, em semáforo, pelo Brasil todo. Ou seja, vamos praticar gentileza no sinal de trânsito. Como é que era? Assim, ajuda as pessoas a atravessar a rua. Simplesmente falar, tá fechado, tá vermelho, vai, né? Como um guarda de trânsito deveria fazer, né? Educar também para o trânsito. E numa dessas, uma pessoa cega, né? Um dos nossos voluntários perguntou, o senhor sabe para onde está indo? O cego disse, sim. E você sabe? Né? Essa conversa não era sobre caminho. Não é sobre trajeto. É sobre muito mais profundo. Né? A gentileza, ela não é a bússola. Ela é o caminho em si, na verdade. Porque o que você relatou, né? A gentileza faz com que a gente saiba quem a gente é. Eu opto pela gentileza todos os dias. Eu sei quem eu sou. Quando eu opto pela gentileza, quando eu digo sim à gentileza todos os dias, e esse voto ele precisa ser renovado sim frequentemente, porque não é fácil ser gentil, estamos muito distantes da gentileza, tá? Muito distantes, somos muito grosseiros, muito rudes, né? Rudimentares, todos nós, sem exceção. Então, todo dia eu digo sim para a gentileza. Ela mostra quem eu sou. Ela mostra o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou machista, racista, homofóbico, etc, etc, etc. E ali eu vou exercitar a minha gentileza o tempo todo. Eu procuro oportunidades de praticar gentileza com as pessoas, como você fez. Procure oportunidade. E se você tiver uma oportunidade, exagere. E se alguém for gentil com você, revide. Passa adiante. Né? Como o outro está raivoso, mal agradecido, mal educado, estúpido, não muda quem eu sou. Pode ter certeza. Não tenho o poder de mudar quem eu sou, mas quem eu sou tem o poder de mudar, primeiro como eu estou me sentindo e quem está ao meu redor. Porque é através da minha gentileza que eu educo o outro. Não existe técnica de ensinar gentileza para os outros. Então eu nunca vou para uma empresa para ensinar gentileza. Nunca. Eu vou para as empresas para conscientizar as pessoas através de técnicas, de treinamentos, certo? Para que essas pessoas optem pela gentileza, escolham gentileza. Né? E a partir daí elas próprias tenham as suas experiências com a gentileza. Porque a única forma de se ensinar gentileza ao outro é sendo referência para o outro. É sendo modelo, é sendo exemplo. Eu não ensino meu filho a ser gentil, dizendo para ele, faça isso. Eu ensino sendo exemplo. Perfeito. Quando eu estou dirigindo... E essas ações mais práticas, assim, né? Você falou também que agora fez um podcast que atingiu mais de tantos países, que a gente está conversando um pouco antes aqui, sim. né? E quais são ações práticas? E me conta aí um pouco mais sobre desse movimento? Esse movimento. Esse movimento é o que
50% da minha vida é dedicada a ele hoje, né? Já há 14 anos, na verdade, que eu me dedico a esse movimento. Eu fundei um movimento chamado Rede Mundial de Gentileza, que tem um apelido carinhoso chamado Pontinho de Luz. Então, eu sou um pontinho de luz, sou um pontinho de luz. Na verdade, eu sou um voluntário da Rede Mundial de Gentileza, da RMG. Foi fundado em 2010, com um grupo no Rio de Janeiro, um grupo em São Paulo, que foi para as ruas distribuir abraços. Grupos de empresas fizeram treinamento comigo, eles se organizaram, foram para as ruas distribuir abraços. Foi na Avenida Paulista, num domingo, e na Praia de Copacabana, num sábado, na véspera. E eu fui participar com eles, eles quiseram se juntar a mim. E eu falando para a gerente de RH, inclusive quero mandar um beijo para ela, Rafaela Zanata, inclusive estarei com ela essa semana em Campinas, hoje ela está em Campinas, ela é líder de uma empresa americana lá em Campinas. Amanhã estarei com ela lá, Rafaela Zanata, um beijo para você sempre, sempre. A Rafaela Zanata, ela me chama e diz assim, olha, essas pessoas vão se juntar a você, no seu movimento. Eu falei, meu movimento? Que movimento? É pontinho de luz. Você não diz pra gente que quando a gente pratica a gentileza com alguém, a gente é um pontinho de luz na humanidade? Então eles estão se juntando a você nesse movimento. Aí estava nascendo a Rede Mundial de Gentileza, Pontinho de Luz. Tá aí o apelido, né? E a gente foi para as ruas distribuir abraços nesse final de semana e o grupo não parou de crescer. Os grupos, né? Eles foram se multiplicando, crescendo. E no final de 2011, um ano depois, já éramos 3 mil voluntários no Brasil. E hoje, 14 anos depois, somos 320 mil voluntários em 29 países. Né? 320 mil pessoas que vão para as ruas praticar a gentileza em ações coletivas. A nossa última ação aconteceu agora 13 de novembro de 2024, quando a gente foi para as ruas comemorar o Dia Mundial da Gentileza, né? E a gente foi esquecer flores pelas ruas. Esquecemos flores, com um bilhetinho pedindo paz, por conta das guerras, né? A gente foi para as ruas pedir paz. Então a gente esqueceu flores, não foi distribuir, a gente foi esquecer flores. Então esquecemos flores em cima de carro, banco de praça, no metrô, etc. Nas ruas, na porta do vizinho. A pessoa chegava no carro dela, tinha tinha uma flor com um bilhete, né? Desejando paz. Né? Feliz Dia Mundial da Gentileza. Tinha que ter a câmera escondida para ver se alguém olha e fala. Mas algumas tiveram. Não, a gente teve. A gente teve algumas gravações, alguns depoimentos, por exemplo, em Fortaleza. Pessoas que encontraram, a gente gravou em Fortaleza, pessoas que encontraram as flores, a reação geralmente é muito boa, porque quando você pega, ou você ignora, ou você para. A pessoa volta, né? Uma flor com um bilhete, uma carta, né? Um cartão. Certo. Volta e quando pega, se surpreende. Teve gente que chorou de ler. Né? Então a gente teve reações gravadas em Fortaleza, em São Paulo, em Tóquio. Que legal. Em Tóquio eles fizeram, no Japão inclusive foi a primeira ação de todos, porque foi no dia 12 aqui, né? Então era dia 12 aqui, mas lá já era dia 13. Foi que a gente teve a primeira reação nas redes sociais, foi de Tóquio. Era dia 12, tipo 9 da noite aqui no Brasil, mas já era 9 da manhã em Tóquio do dia 13. E a gente começou a receber pelas redes sociais as pessoas que encontraram, né? Então eles colocaram buquês de flores, buquês mesmo, vasos, ikebanas, né? É uma prática bem japonesa de ornamentar, né? Pelas ruas em Tóquio com vários cartões. Então você pegava uma flor e um cartãozinho. Ficou lindo, né? Lindo. Então essa ação aconteceu em 29 países e envolvendo 320 mil pessoas. Estima-se aí aproximadamente 5 milhões de flores esquecidas pelo mundo. Ou seja, nós perfumamos o planeta no dia 13 de novembro, né? Perfumamos o planeta. Existe um ranking de países que mais fizeram? O Brasil sempre é o que mais produz, né? Que mais participa. Inclusive é o primeiro do ranking de gentileza, apesar dos... Não dá pra dizer. Se tem, não estou perguntando. Se a gente parar pra pensar, o que é gentileza pra gente, nem sempre é gentileza pro espanhol. Certo. Nem sempre é pro sul-africano, pro argentino. Né? Então a gente é muito condicionado
a dizer que a pessoa é gentil ou não pela forma com que ela fala, por exemplo. Tem pessoas que são escaladas. O argentino, por exemplo, é que nem o italiano, fala muito alto. A gente fala, que grosseiro. Não, é o jeito deles. É o jeito deles. Eles fazem ações de gentileza belíssimas. Né? É o jeito deles. Né? Então, assim, não dá, por exemplo, no Oriente Médio. O Oriente Médio, eles não se tocam. Principalmente as mulheres não são tocadas. Mas nem por isso eles deixam de ser gentis. Perfeito. Né? Da Não forma pode deles. chegar lá querendo fazer igual aqui, né? É. Abraçada, beijinho. Não, lógico que não, nem Até o pensar. americano não é assim. Né? Não. O norte-americano, por exemplo, o estadunidense, a gente tem muito cuidado com as ações, porque, por exemplo, o que a gente faz nas empresas no Brasil, nem sempre a gente pode fazer lá, porque o que eles chamam de harassment, né? O assédio. Sexual harassment. Exatamente. Não, eles levam isso muito a sério. O que pra gente é corriqueiro, por exemplo, abraçar uma mulher, te dar 2 beijinhos, né? Normal. Pra eles podem considerar assédio sexual. Certo. Né? Então, nem sempre. Então, assim, não podemos dizer que é um povo que não é gentil, Tem alguma relação com o Rio de Paz? O Antônio Carlos Costa? Não, Não. nenhuma relação. Nenhuma relação. Nenhuma. Né? Na verdade, a rede, ela é um coletivo que promove uma cultura de paz através da prática da gentileza. Certo. Né? O Rio de Paz é já outro movimento, tem o Instituto pela Paz também, que é já outro movimento, com outros objetivos. Né? Sei. E não é erro, né? Tudo é paz, né? Tudo é paz. Luiz, agora, pensando aqui, né? Você falou bastante de dinâmicas, de atividades, ferramentas, instrumentos, gestão de pessoas. Vamos pensar aqui, ó, a empresa bateu papo contigo, contratou. Você consegue resumir para a gente como que é um programa desse? Porque não é uma palestra única, né? Você é um programa, um treinamento. Como é que é, de ponta a ponta, um programa desse, vamos dizer assim, o pacote VIP, vai? O pacote VIP, né? O premium, né? Vamos dizer assim. Então, depende também de quais são os objetivos da empresa. Tem empresas que, quando me chamam, primeiro, o Marcos, nem sempre há necessidade de um programa, de uma implantação completa. Já há muita coisa boa que acontece naquela empresa, então vamos potencializar o que já há. Né? Não precisamos criar novos programas de gentileza ali, porque já tem programas que funcionam, só precisam ser potencializados. Então a gente faz isso. Né? Não há necessidade de ter a nossa companhia por 12 meses, 24 meses, né? Um programa intenso, extenso também. Não há, porque já há uma cultura muito pacífica naquela empresa, então a gente potencializa o que já há, o que já existe. Agora, quando a gente precisa fazer toda a implantação, quando é realmente uma empresa que tem uma cultura muito hostil, muito fria, né, onde as pessoas chegam calorosas, mas acabam sendo contagiadas por aquele universo mais hostil, mais fechado, aí realmente o programa ele vai de 12 a 24 meses. Né? Então, assim, não temos um resultado de uma hora para outra. A gente precisa plantar. A gente precisa insistir, a gente precisa... Cultivar, existe um cultivo para que haja uma maturação daquilo. Né? Então, a gente primeiro identifica, a gente mapeia, a gente vê quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, que brechas a gente tem para poder entrar com a gentileza, de que forma que a gente vai levar essa temática. Pode ter muita resistência, a gente não pode impor a gentileza. Eu posso pedir que você seja gentil, mas eu não posso exigir que você seja. Se eu exijo que você seja gentil, eu deixo de ser gentil com você. Perfeito. Não é? É a mesma coisa nas empresas. Então, se eu exijo, não faz sentido nenhum. Né? Então, tem as etapas, vai de, por exemplo, a primeira etapa, que é uma etapa de contextualização, quando a gente apresenta a temática, a gentileza, a gente apresenta sempre de uma forma muito envolvente, que emocione, que contagie as pessoas. A gente quer mostrar para elas que a gente não está ali pela empresa, a gente está pelo mundo, a partir de cada um delas, daquelas pessoas. É por elas, é pelo ser humano. E se gentileza tem mudado a minha vida, pode mudar a vida dela também. Né? Aí depois tem as oficinas, tem as etapas, então a gente volta, tem encontros individuais, tem encontros em grupos, tem a criação de programas para estimular a prática da gentileza, tem a criação de um comitê interno.
se fosse uma espécie de endomarketing, mas exclusivo para gentileza, para que o programa tenha uma continuidade, mesmo que haja uma troca de gestão. Então Né? ele deixa de ser centralizado no RH e ele é multi... Ele deixa. A gente setorial. precisa do RH, da parceria do RH, porque a nossa tratativa toda Sim. acontece com o profissional de recursos, do setor de recursos humanos. Interlocução. Ali Sim, tudo, né? Então são os profissionais que têm esse entendimento dentro da empresa, então a gente precisa deles. Mas a condução do programa não. A condução do programa é institucional. E a gente não sobrecarrega o RH com isso. Certo. Né? É institucional. Quando a gente chega ao ponto, à etapa da formação de uma comissão, a gente já descentraliza. A gente diz para a empresa, olha, a partir daqui, a gentileza não é responsabilidade do RH, é de todos. Né? O RH, lógico que é um elo muito importante com essa comissão, porque, volto a dizer, é o que tem o pensamento humano ali, de desenvolvimento, né? Sim. Mas não é o responsável. Então tem alguém do setor X nessa comissão, do setor Y, A, B, C. É uma comissão multiprofissional. Ela é bem diversa, né? De várias áreas, para que essas pessoas sejam multiplicadoras nos seus setores da gentileza. É uma comissão. Mesmo que haja uma descontinuidade na gestão, o CEO mudou, mas tem a comissão que garante que aquele programa terá uma perpetuidade, que não será mais um programa engavetado porque o gestor de RH saiu, por exemplo. Uhum. Né? Que é muito comum. É mais ou menos quando você tem lá, salvo só um exemplo para ilustrar, mas você tem a comissão interna de prevenção de acidentes, você teria uma comissão interna de gentileza. De gentileza, exatamente. Então aquela turma ali, eles têm Exatamente. os encontros para... Que não é para organizar aniversariante do mês. Não. Deixando bem claro. Não é para isso. Dá um exemplo de alguma estratégia, dá uma amostra grátis aí para... Por exemplo, o programa de reconhecimento. Né? A ouvidoria, as empresas que têm ouvidoria, por exemplo, a ouvidoria geralmente recebe 99% de reclamações. Tá. Certo. Né? Mas tem 1% de elogio, que a pessoa, o consumidor, o cliente, ele se disponibiliza para ligar ou mandar um e-mail para elogiar a prestação de serviço. Eu gostaria de elogiar o vendedor tal, elogiar o profissional tal. Esse 1% precisa ser potencializado, valorizado. Né? Então a comissão de gentileza ela pode criar, por exemplo, uma ação de reconhecimento daquele profissional. Em parceria com o RH, por exemplo, em parceria com um diretor financeiro, para poder, vai ter um bônus, o que vai ter, né? Então, isso. Outra coisa, por exemplo, que funciona muito, os varais, os murais de gentileza. Né? Então, assim, essa comissão é uma das ações que a gente coloca, por exemplo, um quadro com que as pessoas possam agradecer, deixar uma mensagem de gentileza para um colega X, etc e tal. Então, assim, são ações simples, como essas, que são muito funcionais. Mantém a gentileza viva ali. E é bacana, porque hoje está tudo no digital, né? Tudo muito digital. Então... Tem uma empresa do Rio de Janeiro, eles fizeram a comissão de gentileza, organizou um café temático. Um café. Então, o que a comissão fez? A comissão preparou uma lista para um café da tarde. Não sei quantos bolos, suco, caixa de suco, etc e tal. Eles dividiram, né? Você pode trazer isso, trazer aquilo. Repartiram aquilo tudo e fizeram um café temático de futebol. O desafio era você entrar no café com a camisa de um time que não era seu. Por quê? Porque estava tendo briga por causa de futebol dentro da empresa. Tava tendo briga, divergência, por causa de time de futebol, né? Então, porque meu time ganhou, o teu não, porque o time é melhor, etc e tal. Futebol, política e religião não se Exatamente. discute. Mas a coisa estava sustentável. Então, o que eles fizeram? Você tem que vir com... Exatamente. Mas olha... Então, eles fizeram esse café temático, mas assim, o ingresso era você entrar com a camisa de um time que não era seu. Todo mundo participou? Lógico que não. Mas eles deixaram um recado. Que ali, né, não cabia a falta de respeito. O desrespeito. Com o diferente. Ali não cabia. E aos poucos a coisa foi
E uma ação simples, hein? Simples, mas de um impacto Cara, um muito impacto grande. muito grande. Grande. Não, Muito isso, grande. se não fosse interrompido, isso podia criar uma proporção muito grande. É. Porque isso, para virar uma agressão física, é muito rápido. Cara, é muito rápido. Porque a Muito. pessoa, às vezes, já tá pilhada com alguma outra coisa, e aquilo, às vezes, dá um gatilho, né? Porque, eu não sei, tem gente que leva futebol, assim, como... Como uma religião, né? Então, assim, aquilo para ele dá o gatilho para soltar todo a raiva É. que ele tá. Exatamente, né? Então assim, agora, é lógico que ações muito bem calculadas, né? Tem um acompanhamento, então a gente avalia, a gente acompanha, a gente monitora, né? Certo, A gente claro. avalia os riscos, tudo Claro. isso. Eu imagino que gere números até. Né? Gera números. A gente faz medições, inclusive, agora de resultados, né? De impacto, né? Então, assim, chega-se à conclusão de que aquela ação será realmente funcional e foi brilhante. A ação dele, a ideia foi deles. A gente só estudou a viabilidade disso para aquele contexto e realmente foi muito, muito funcional. Imagino eu Muito. que tem a redução de turnover. Então, a redução de turnover acontece em até 35% na redução de turnover. É a média que nós temos de Bom. redução. Muito Bom, bom, E cara. de NPS, uma empresa de Aparecida de Goiânia, uma empresa inclusive renomada no Brasil, eles tinham o INPS de 60 e poucos %, foi para 90%. Quantos funcionários, mais ou menos, assim? Eu acredito 300, na época 350 funcionários, Tá, mais ou Desculpa a menos. ignorância, o que é isso aí? ENPS é o placar, né? É o score de satisfação, por exemplo. De 0 a 10, quanto você indicaria a empresa? Sim, Você pode perguntar qualquer É o coisa. cliente né? que determina. É que São pesquisas que são feitas. é ENPS, né? Porque tem employer, né? Employee É. né, na frente aqui. Ah, tá. Porque NPS é uma sigla, né? Para não sei o que lá, score, né? Em inglês, Seria Você avalia, por exemplo, comprou um celular, você responde uma pesquisa de NPS. então, a pesquisa o de satisfação. Quando você exatamente. manda. Aí você coloca a letra E na frente de employee, né? De employee, que é tá, o, ok. o É uma funcionário. ferramenta de medição de satisfação do cliente, né? Certo. Então, teve esse aumento aí, né? E foi rápido, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, foi o nosso primeiro grande desafio quando nós fomos convidados para levar e implantar a gentileza nas UPPs do Complexo do Alemão, né? E foi um grande desafio, fica aquela coisa, a gente vai ou não vai, vai ou não vai? Vamos, porque gentileza é para todos, né? E houve a redução de 95% do uso de munição. E Ou aí? seja, né? E aí? Se gentileza, isso trouxe uma indicação Nobel da Paz, né? Então, se Que ano houve, foi? isso foi esse trabalho foi em 2014, 14? 13/14. Essa primeira indicação veio em 2017. 17. 17 Já que foi um trabalho indicado contínuo. 3 Três vezes. vezes, 17, 18 e 23. Então essa primeira com essa ação Da Polícia Militar. Morro do Alemão, Complexo do Alemão? Complexo do Alemão. E as outras duas? Então, as outras duas, de 2018, veio pelo reitor da Universidade de São Camilo, de São Paulo, né? A primeira indicação foi feita pela OAB do Rio de Janeiro, Tá. né? Por conta desse trabalho com a Polícia Militar e outras coisas, incluindo o diálogo com o crime organizado, para que a gente pudesse entrar com a pacificação. Não só no Complexo do Alemão, mas em outras comunidades também dominadas pelo crime organizado no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Você foi? Sim, Estava lá pessoalmente. sim, vários, e até hoje, né? O diálogo gera paz, né? Sim. É preciso diálogo. Não tenho relação com o tráfico, mas o diálogo precisa acontecer para que realmente, inclusive, os governos possam entrar com políticas públicas. Possam entrar com saúde pública, com educação, saneamento básico, estrutura, né, digna para essas pessoas. Né? 2018 veio pela Universidade de São Camilo, pelo reitor, ainda por continuidade desse trabalho pelo Brasil, que não para. E 2023 veio pelo espírito do governo do Espírito Santo, pela ação do Dia Mundial da Gentileza, que foi Gentileza à Natureza, quando a gente fez essa ação em 27 países. Né? Falando sobre a importância da gentileza com a natureza, inclusive a própria natureza humana. Então, né, foi esse trabalho aí silencioso, né, com a gentileza, porque a paz é silenciosa, a paz não grita. É verdade. A paz não grita. É verdade. Chora, A paz né? fala baixo. Chora, mas... Às vezes chora. Quietinha. Quietinha. Né? Quietinha, porque
Essa se, cultura de paz tem cada vez se- mais um desafio muito grande, né? Fernando, se a gente trabalhando incansavelmente, a humanidade está desse jeito, imagina se a gente desistir, Existir, se né? a gente parar. Né? Não é por mim, não é por você, nem por quem está assistindo a gente, é pelos seus tataranetos. É E o por um legado. coletivo, na verdade, é né? lógico. É por um coletivo. É por todos É os, pela ética por todas mesmo, as né? gerações futuras. Não é nem questão de moral, questão de ética Não, mesmo, é né? por todas as gerações futuras, não pela geração atual. Porque a geração atual não tem jeito, né? Olho por olho, o mundo acabará cego, né? Exatamente. E estamos quase, né? Estamos Estamos num desafio muito grande mesmo, né? E a gente pensou que ia ficar lá em 1945. 1905 não ainda- ficou, não. Muito bom. Luiz, você quer deixar seus contatos? Quem que tiver interesse de saber mais, quiser te procurar, deixa aí suas redes sociais. Eu vou deixar, mas antes eu tenho que falar uma coisa aqui, Marcos. Eu acho que Mogi das Cruzes tinha que... As empresas de Mogi das Cruzes tinham que olhar para esse podcast para patrocinar, viu? Opa! Exatamente. Então. Eu acho que merece sim. É um canal para a cidade. Eu estou em Mogi das Cruzes. Não estou em São Paulo, estou em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Eu vim para Mogi para participar desse podcast. Eu acho a gente que, agradece demais. né, o Mogi papo das aqui. Cruzes, né, as empresas de Mogi das Cruzes teriam todo o interesse em apoiar esse podcast. Então, eu acho que fica aí o meu apelo. Não é uma reivindicação, mas é uma sugestão, inclusive, porque é uma mensagem que pode potencializar ainda mais aí a nossa fala, o nosso encontro. Perfeito. Né? Então, que as empresas, por favor, né, olhem com os bons olhos para esse podcast. Olha que coisa linda, né? Eu ganhei, tô levando essa caneca, né? opa, É minha, né? Claro. E se não fosse, seria passar a ser, porque eu ia levar, né? Empresas de Mogi das Cruzes, sejam gentis com a gente. E outra, né? A gente pode do outro lado da caneca aqui, ó. Aquele seu logo aqui. Tem Exatamente, Vai aparecer aqui. vai aparecer aqui o aí. tempo todo. Exato. Né? Eu tenho nas minhas redes sociais, olha, o meu Instagram, ele chega a ter de impressões por mês aproximadamente 17 milhões de visualizações. A gente está bem perto disso. Não é? Pois é. Agora, a tua Agora empresa vai subir. poderia aparecer agora. Vai aparecer só o podcast. O podcast vai aparecer. Bacana. Mas a tua empresa também poderia aparecer com os convidados, né? Então, assim, eu quero agradecer a você, Marcos, a você, Fernando, por uma hospitalidade tão gentil aqui no podcast. Eu me senti muito à vontade para poder falar de gentileza, né? Eu não me constrangi em falar de amor, falar de paz, em falar desse trabalho que tem se espalhado pelo mundo, um trabalho muito difícil, muito árduo, mas que aqui tornou-se muito leve. Né? Sim. Uma mensagem final: seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso. Vergonha é ser conhecido pela sua falta de educação, pelo seu egoísmo. Isso sim é uma vergonha. Quando a pessoa diz assim, eu sou durão, que pena. Eu falo tudo que eu penso, que pena. Que pena. Né? Meu Deus, coitado. Verdade, velho. Né? Mas eu falo sempre a verdade. É verdade. Mas pois tá sendo mal educado. Exatamente. Então, assim, seja conhecido pela sua delicadeza, pela sua gentileza, pela sua generosidade, pela sua simpatia. Certo. Tenha orgulho disso. E a gente, quando a gente encontrar alguém com essas características, divulgue, fale, reforce, elogie, agradeça, poste. Faça isso, né? O ano é quase 2025 e gentileza ainda incomoda. Então eu quero deixar aqui o meu desejo de um 2025 de paz, de prosperidade para todo mundo, de alegria, de saúde, que os sonhos todo mundo se realizem. Mas olha, não transfira para o outro essa responsabilidade, que a responsabilidade é sua. E né? com muita gentileza. Muita gentileza. E minhas redes sociais é @Senhor Gentileza, todas. @SR, Senhor abreviado, SR Gentileza. Muito Todas bom. elas. Bom, E @pode o que vier. E @pode que vier. Muito obrigado, Luiz. Gostou, Fernando? Que papo sensacional. Demais, né? Muito bom. Muito bom. Bem edificante, bem emocionante, na verdade. Como um chocolate, porque faz bem. As outras coisas Sem também. remorso. né? Faço atividade física. Sem culpa. Tem Sem que fazer culpa, atividade física. Exatamente. Luiz, obrigado. Mais uma Obrigado, vez. gente. Obrigado. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Essa semana é isso. Semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu.